Portanto, esta minha parte inicial já previa um bocadinho de tempo para as pessoas que não programam atempadamente a chegada a estas reuniões poderem não aproveitar esta parte que concluíram todos os dias dos aspectos básicos da refração, que, como todos sabem, passa pela mudança de direção que a luz sofre quando muda de um meio para outro, e esta diferença no índice refrativo que advém do coeficiente da velocidade de propagação dos raios luminosos no ar e na sua velocidade numa determinada substância. No caso concreto do olho, nós valorizamos sempre muito as duas estruturas que têm grande poder dióptrico e estamos habituados, para nos simplificarmos, também a ver apenas estes aspectos esférico-cilíndricos do olho. Também sabemos que as lentes vão estar relacionadas, em termos da sua potência, com a distância focal, portanto, temos sempre em conta que a dioptria é a potência da lente cuja distância focal é de 1 metro, e depois temos as outras nossas lentes, quando saímos do âmbito das esferas, as cilíndricas, que nos vão fazer a refração dos raios luminosos para um plano, e ainda as prismáticas que usamos no estrabismo. Isto para a nossa base da hemetropia que procuramos em muitos dos nossos estudantes e que eles precisam para ver bem constantemente, de forma natural ou artificial. Quando isso não é de forma natural, estamos com as ametropias e então, como sabemos, estas são as condições em que existe um erro refrativo e, portanto, as imagens não vão tocar na retina de forma adequada e vamos ter que corrigir. Ou com lentes convergentes ou com lentes divergentes, sempre com o objetivo de pôr a imagem concentrada na retina, de forma que na mácula possamos estar com a imagem adequadamente, como vemos num exemplo. Isto mesmo já os internos do primeiro ano já sabem nesta altura. É só uma pequena revisão. No caso do astigmatismo, temos que fazer esta combinação de potência diferente. Nós nos óculos só podemos usar os cilindros no seu eixo curvo máximo ou na córnea na zona mais plana e mais curva. Nem sempre os olhos são assim, não têm sempre astigmatismos regulares, mas é aquilo que temos à disposição em termos de prescrições para óculos. Isto não explica sempre tudo, que as questões são um bocadinho mais complexas e depois temos que então fazer as nossas medições de várias formas, seja de forma manual nos mais pequeninos, recorrendo a técnicas que muitos hoje em dia já têm menos prática, mas que é crucial, que é a única forma que temos de ver doentes acamados, doentes que não colaboram com os autorrefratómetros, que felizmente nos vieram ajudar muito, com muita precisão. Mas a prova subjetiva engana muitas vezes o resultado que veio no autorrefratómetro, portanto é preciso ter cuidado, senão as torres vão continuar inclinadas e muitos óculos bem prescritos do ponto de vista físico não vão ter uma boa solução nos doentes, é preciso ter muitos fatores em conta. Depois, com o tempo, algumas estruturas do olho, infelizmente, começam-nos a fugir um bocadinho na distância e temos que usar distâncias menos próprias ou auxílios diferentes para compensar algo que o olho, nas primeiras décadas, compensa muito bem, que é a alteração de distância de focos, portanto, focos para longe e focos para perto. E a própria medicina procura, há muito tempo, uma solução parecida com esta. Já temos várias lentes acomodativas, mas o ideal, procurando perceber pelos vários princípios como é que funcionava a acomodação, foi tentar arranjar modelos de substituição deste nosso cristalino, que com o tempo responde menos pela sua flexibilidade, pela alteração nas estruturas e das zónulas, etc. Há várias teorias sobre essa perda de acomodação. O que a medicina ainda não conseguiu foi a lente ideal que substituísse a lente, o nosso cristalino, mantendo não só a transparência ou restituindo-a, mas também devolvendo-lhe essa capacidade de adaptação de poder dióptrico conforme a necessidade. Temos outras soluções, como sabem. É sempre de aproveitar a observação do reflexo vermelho do fundo ocular, mesmo num doente de urgência que vai
Temos aqui muitos internos, vão ver muitas urgências. Às vezes é só uma conjuntivite ou uma queixa que não tem a ver com o interior do olho, mas mesmo que haja muitos doentes, não percam a oportunidade de ver o Dental te defenda, de ver uma observação de um luar, mesmo de uma criança que não colabora para fazer um exame de fundo mais cuidado e que não seja essa a causa da urgência, não descuidem uma observação rápida do que é um reflexo que se vê em poucos segundos da luz que entra no olho. Os erros esférico-cilíndricos são apenas as aberrações de baixa ordem que temos nos nossos lobos oculares e os polinómios de Wernicke-Fourier analisam de forma bem mais diferenciada o que são as aberrações em que nós trabalhamos todos os dias apenas nas esférico-cilíndricas, naquelas que condicionam as nossas ametropias. Mas temos muitas outras aberrações de alta ordem e que não corrigimos nas nossas prescrições mais simples. E que condicionam muitas vezes, porque é da soma delas todas que advém uma menor qualidade de visão, e não apenas das esférico-cilíndricas, condicionam uma queixa, por vezes, desproporcionada do que é o sintoma e os sinais dos nossos doentes. Só para dar um exemplo, o tamanho da pupila tem uma consequência muito diversa da forma como nós podemos receber os raios luminosos. E vocês olham para um foco ali ao fundo e temos algum deste efeito. Eu neste também dou conta, mas só o facto de variarmos a pupila, que não é ainda defeito nenhum, vai ter repercussões completamente diversas em relação ao que estiver no olho, e quando estas aberrações existem, vamos ter outra repercussão. No caso da córnea, a córnea anterior tem uma aberração esférica positiva, mas tem muitas vezes a compensação pelo cristalino, que tem uma aberração esférica negativa. Portanto, quando fazemos uma cirurgia de catarata, nós temos que olhar para este aspecto também. E quando temos patologia diferente, e se formos estudar estas aberrações, vamos encontrar, e no futuro estou certo que vamos ter uma medicina mais personalizada neste aspecto e vamos mais vezes trabalhar nestas aberrações de alta ordem. No caso mais comum das cirurgias que mais fazem durante o internato, que são as cataratas, para além das intravítreas, claro, das cataratas, não afeta a aberração esférica, mas induz outras aberrações que podem ser medidas. E nos serviços têm todos equipamentos que permitem observar. Claro que um doente de catarata que tem uma opacidade vai ficar sempre muito melhor, não tem a ver com outro tipo de patologia em que é necessário perceber isto com mais profundidade. Por exemplo, quando se faziam incisões de vários milímetros, acontecia aumentar muito outras aberrações, que felizmente também se foi percebendo, para além do astigmatismo, também melhoraram muito com incisões como as que usamos agora. E depois as lentes esféricas ou esféricas, que vão então compensar ou não aquilo que era uma aberração esférica negativa do cristalino original, se era o caso. Acrescentando que nos doentes que, entretanto, fizeram cirurgia refrativa, que hoje em dia já são muitos, já induzimos também outras alterações na córnea, não é? Na nossa primeira lente do globo ocular. E depois temos as situações patológicas, como o pterígio, em que vai haver alterações muito diferentes em algumas destas aberrações de alta ordem, neste caso no coma e no trefado. Quando as aberrações derivam da superfície ocular externa, designadamente da superfície anterior da córnea, as lentes de contacto rígidas premiadas aos gases podem ajudar muito a reduzir uma parte delas, mesmo que não as anulem. O que já não conseguem, por exemplo, é interferir com as aberrações internas. Mas foi já uma solução clássica de longo prazo de ter qualidade de visão, no fundo é isto que estamos a falar, nas aberrações de baixa ordem e de alta, no fundo ter qualidade de visão num nível muito superior. Felizmente, nos últimos anos conseguimos avaliar de forma muito mais intensa os segmentos anteriores e posteriores do olho. No que diz respeito ao anterior, com os adventos das câmaras de Scheimpflug, com
múltiplas medidas que agora nos trazem, como a profundidade da câmara anterior, o volume da mesma, o volume da córnea, até softwares que nos apontam logo para o cálculo que devemos ter em conta em relação à pressão intraocular face àquela espessura. E a biomicroscopia ultrassónica, que nesses e noutros aspectos também nos vem acrescentar muita informação. E também é útil para mostrar aos doentes, muitas vezes, a própria densidade da catarata, que também é possível de medir, ou a câmara anterior, que está a reduzir-se e que tem um volume em diminuição e com risco de encerramento ou de ângulo estreito, por exemplo. Mais as informações todas que vamos ver durante este congresso sobre a topografia, que eu vou fugir deste tema um bocadinho. Vamos já ao início da tarde ter apresentações extensas sobre a topografia e a tomografia da córnea. Hoje em dia já estamos habituados a ver células em muitas partes do nosso olho, mas isto é algo extraordinário que nos permite acompanhar os doentes de forma muito particular, que antigamente não era possível. No que diz respeito à cirurgia refrativa, que a doutora Cel vai abordar, o que avaliar nos candidatos, quais são então, fruto destas duas estruturas com alta potência esférica no nosso olho, a córnea e o cristalino, o que é que nós podemos fazer? Podemos modificar qualquer uma destas duas. Quando temos uma alteração de transparência do cristalino, é fácil escolher por onde é que vamos atuar. Quando elas são todas transparentes e eficazes, então temos a modificação da córnea, do cristalino, ou a implantação de uma lente extra, para além destas duas que estávamos a falar. E a cirurgia refrativa começou por alterar exatamente a córnea e o cristalino. A córnea de uma maneira que hoje já não é realizada, mas que encontram muitos doentes ainda, convém saber reconhecer as alterações e as aberrações que este tipo de alterações tem muitos doentes com estas alterações. Nós temos profissionais no nosso serviço com córneas com estes desenhos. Depois modificou-se com o aparecimento do laser e o corte e o LASIK, a criação do flap e o laser sem flap foi modificando totalmente a abordagem destes casos, a evolução dos lasers multispot com mais qualidade na transição periférica e mais tarde o fento, evitando o corte mecânico e a possibilidade de o realizar com laser também. E as lentes intraoculares, que já são muito antigas, mas que no caso das lentes fáquicas se foi conhecendo através da medicina baseada na evidência, nos estudos, quais os doentes que podiam fazer esta cirurgia com mais segurança e quais aqueles onde ela, afinal, estava menos indicada, que a doutora Cel nos vai ajudar a discriminar. Na patologia da córnea, vamos ter, ao longo destes 2 dias, muitas abordagens, apenas exemplos de algumas patologias, como traumatismos, lacerações que encontram na urgência, que têm que tentar reparar da melhor forma. São imagens bonitas da nossa secção de córnea, que eu agradeço. Neste caso, uma infecção por acanthamoeba. Portanto, muitas vezes estes casos terminam mal, e às vezes são doentes que usam lentes de contacto de forma menos adequada, e é necessário, por vezes, recorrer a soluções como as queratopatias penetrantes e estes transplantes de córnea inteira, que obrigam a substituir e a resolver-nos, então, aquelas questões na córnea. Nos últimos anos, tem sido um panorama de mudança no que diz respeito aos transplantes de córnea, e estes transplantes lamelares vieram permitir tratar na localização exata, quando o problema não é de toda a córnea. Alguns dos casos deixaram de necessitar de um transplante total. E é muito interessante os resultados com os transplantes lamelares mais recentes, que eu também não vou aprofundar agora, mas que, mesmo logo à tarde, vou dizer aos colegas que não passaram na sua época de formação por estes transplantes, que podem ver hoje muitos doentes com estes transplantes e ser difícil de reconhecer. E, portanto, é uma atualização que é necessária para todos nós. E eles deviam saber que nós íamos dedicar em abril de 2017 as nossas jornadas à córnea, e a última revista do Eurotimes
põe em evidência a atualização e a atualidade com que este tema está em crescendo. Estas são imagens diferentes dos enxertos que se faziam há uns anos e das suas dificuldades para lidar com esta membrana tão pequenina, mas encontram nos transplantes na última técnica desenvolvida em aplicação, por exemplo, no nosso serviço no DMEC, uma recuperação visual mais rápida, um potencial de recuperação da acuidade visual que há vários anos nas queratoplastias penetrantes nós não esperávamos em muitos casos, era obtido muitas vezes, mas não com a prevalência que agora é possível. Um menor risco de rejeição do enxerto, não há as questões epiteliais, também menor custos em relação a outras técnicas e podemos, inclusive, usar uma córnea dadora para mais que um transplante. As tecnologias de imagem vieram-nos também mostrar porque é que, por vezes, um transplante, neste caso uma queratoplastia penetrante, não estava, eventualmente, com uma qualidade óptica, como nós olhávamos muitas vezes para os enxertos e dizíamos enxerto transparente, mas a qualidade de visão não me permitia ter uma acuidade visual fantástica ou uma qualidade de visão como desejava, e permite-nos, com o OCT, ver imagens extraordinárias da córnea. Algumas delas, com esta estrutura, está na frente do olho, nós conseguimos imaginar, mas agora conseguimos ver trajetos de fios de sutura, localizações de nó, e são curiosidades mesmo interessantes. E podemos ver o interface, que às vezes na lâmpada de fenda podemos já não ver, mas podemos usar estas tecnologias também para acompanhar estes casos. E como veem aqui, nesta parte do endotelo e da SME é imperceptível que fez uma cirurgia, que fez um transplante, não é? O doente chega com um transplante, olhamos a lâmpada de fenda do doente destes e podemos ter muitas dificuldades em perceber. Outras vezes há um pequeno descolamento periférico em que é possível obter essa prova, mas noutras ocasiões temos uma córnea quase igual à do outro olho, que se não tiver feito nada nessa altura. Esta imagem é bastante curiosa, porque além de se notar uma entrada de uma cirurgia de facoemastificação, portanto uma incisão na córnea, também vemos aqui a periferia do lentículo da dor. Portanto, aqui parece-nos uma córnea normal, mas quando chegamos aqui vemos essa periferia e, portanto, temos a transição da córnea que recebeu enxerto para a que não tem. No nosso serviço, aplicamos uma técnica que já estava nos anos anteriores noutros países e noutros centros, que foi o cross-linking em 2015, que veio modificar a abordagem de outras patologias de córnea, que é relacionado com a biomecânica, que também devemos ter uma sessão hoje à tarde, ou a combinação deste tratamento com tratamentos de Alzheimer, que também fazemos há cerca de 6 meses. Saindo da córnea e indo um bocadinho mais para o cristalino, é a cirurgia que os internos a qual se dedica mais este curso vão realizar mais, enquanto o ato cirúrgico com mais profundidade ao longo destes anos de internato. Já estão a começar, outros já estão a acabar, mas vão todos passar certamente muitas horas no bloco, e convém sempre saberem que, para além da transparência que é o que vão procurar, o olho e o cristalino têm uma embriologia muito gira. Isso justifica que, por exemplo, alguns prematuros na fase inicial ainda tenham o cristalino com vasos, com a túnica lentes, e que cristalinos que vão encontrar ao longo da vida, às vezes só com pequenas opacidades suturais, não são cataratas de evolução. Portanto, é necessário acompanhar e não assustar alguns doentes que têm pequenos pontos menos transparentes relacionados com esta estrutura do cristalino. Cristalino, que é, como sabem, composto por estruturas, composto por componentes em que a água é o seu preponderante, e é a relação entre esta água e as proteínas que são altamente refrativas que dá exatamente esta transparência ao cristalino quando ele ainda tem. Ao longo dos anos vamos ter a cataratogênese, e aqui vamos ter um aumento do conteúdo da água, e a este aumento de conteúdo de água vai-se associar aumento da permeabilidade dos cationes, da concentração de glicose e galactose, e estas alterações metabólicas vão fazer redução da transparência do cristalino, que rapidamente, mesmo os internos primeiro ano já conseguem ver
muito facilmente a face anterior, a posterior, num doente dilatado com a biomicroscopia e a lâmpada de Fender. Ressalvar os casos em que temos associados síndromes em que há luxação ou subluxação dos cristalinos, que vamos ter muitas vezes erros refrativos logo esquisitos dados pelo autorrefratómetro, chamar a atenção, porque às vezes não estamos neste extremo, e associar ao fenótipo do indivíduo para podermos perceber isso. As cataratas vão ter muitas diferenças consoante a sua origem e vão sempre impedir de ver imagens bonitas a partir de certa altura, sinceramente quando têm uma opacidade deste género. Mas há outras que são pequenas alterações, umas congénitas que não progridem, umas polvilhadas, muitas outras formas que não atingem este estado como nas traumáticas e que é preciso respeitar no ato cirúrgico de forma diferente. E se as que não evoluem são suaves, podem permitir uma boa visão décadas e décadas, estas exigem um cuidado maior. Não se esqueçam que nos pequeninos é necessário não interpretar as leucocórias como cataratas, porque temos muitos outros diagnósticos alternativos. Aqui tínhamos um retinoblastoma, outras vezes a opacidade, felizmente, é tratável por ser exatamente uma opacidade do cristalino. Aqui é um caso curioso também em que o cristalino teve uma opacidade associada a uma retinopatia da prematuridade que regrediu, que não necessitou de tratamento, mas que houve alteração na vasculatura naquela zona e condicionou a transparência e pode nos dar uma leucocória parcial. Os sintomas já os sabem das imagens pouco nítidas, os doentes querem sempre mudar de óculos porque acham que os óculos é que lhes vão resolver o problema, a redução progressiva da visão, a dificuldade de conhecer as pessoas ao longe é um sintoma muito típico e as legendas que parecem que estão a tornar-se rápidas levam-nos então às cirurgias. Cirurgias que mudaram muito ao longo dos anos e vão continuar a mudar. As primeiras cirurgias era atirar a catarata para o fundo do olho, dar uma pancada. Nos primeiros congressos internacionais havia uns vídeos da África de pessoas com um martelinho no olho a empurrar cataratas hipermaduras e os doentes realmente deixavam de ser cegos, mas às vezes tinham um descolamento de retina ou um processo inflamatório grave a seguir. Mesmo as cirurgias do século passado, já consideradas nessa altura muito evoluídas, eram, aos nossos dias de hoje, um bocadinho um filme de terror, e esta caminhada faz-se, às vezes, em modo parado, outras vezes em saltos de progressão, e as grandes progressões foram as cirurgias em que permitiram tirar, então, depois o cristalino, primeiro de forma inteira, deixando ou não o saco, mas reparem que nessas alturas, que foi na década de 80 e 90, que trouxe muita fama à oftalmologia, porque passou a curar os cegos. Nessa altura, nós tínhamos maior agradecimento dos doentes do que a geração de internos vai ter, porque agora o doente diz que o olho pica e ainda não vê aquela letra. Nesta altura, a maior parte dos doentes eram cegos e às vezes estavam de joelhos no dia seguinte a agradecer-nos e a agradecer a Santa Luzia, mas nós deixávamos, na década de 90, quando me ensinaram a operar cataratas, tínhamos que aprender a ser costureiros também. No fim, deixávamos umas suturas que era difícil de controlar e astigmatismos enormes. Mas os doentes eram muito agradecidos. Estávamos a tratar doentes cegos ou a caminho para isso. E reparem só o efeito deste ponto na córnea, que é preciso a seguir ajustar se vai ser mais e se vai ser menos, e se ficar laxo vai ter complicações não só na refração, mas também outras. Portanto, estes avanços todos permitiram hoje ter uma cirurgia mais segura e é sempre preciso adaptar ao doente que temos à nossa frente, que é diferente de operar uma catarata subcapsular posterior com risco de ter uma alteração na cristaleira posterior ou uma traumática, e tem que sempre adaptar àquilo que vão encontrar. Não olhem para a catarata como uma solução, uma patologia. Vamos fazer mais 5 cataratas, podem ser 5 cataratas muito, muito diferentes. Claro que a redução da incisão permitiu a cirurgia tornar-se ambulatória, o astigmatismo passar a ser muito menor e então tudo tem mudado, mas os doentes não acompanham tanto essa mudança, querem sempre é o resultado. Se lhes falarem em laser, eles vão achar logo todos contentes, não quer dizer que tenham um resultado melhor, e há casos em que podem se iniciar numa cirurgia com laser e terem uma queda de um cristalino, porque se não controlarem o laser pode fazer-vos um buraco na parte posterior. E também há um debate curioso sobre os resultados. Como sabem, os resultados com a cirurgia assistida por laser não está a mostrar
grandes diferenças. Claro que a indústria provavelmente vai caminhar para também baixar os custos, e os doentes, como gostam sempre, mas há problemas. Aqui podem ver incisões na cápsula, não é como nós imaginamos, não é como o doente imagina, não é? Que o laser fica tudo impecável só porque se usou a palavra com essas 5 letras. Vão aprender a fazer a eliminação, os que ainda não o fazem. As técnicas é como tudo. Para abordarmos um problema temos que ter a técnica correta. E quando temos a técnica incorreta, pode ser um grande sarilho. Quando damos pelo sítio certo e abordamos da forma ideal aquele tipo de catarata, podemos ter um sucesso em poucos minutos. É o caso das cirurgias de catarata. Estas são algumas das técnicas que se usam. No caso do SHOP, quando temos cataratas mais duras, mas sempre abordar de forma a não deixar uma parte mais difícil para o fim, porque depois podemos ter que dar uma cambalhota e não ser fácil. Portanto, esta subida, depois, nos primeiros tempos de quem se está a treinar para a cirurgia de catarata, é preciso recalcular bem as distâncias e, a partir de certa altura, torna-se fácil. Nós vemos que as pessoas que preparamos para cirurgiões de catarata rapidamente atingem resultados bastante bons. Vou avançar com slides que vão vir ao longo do internato com facilidade. Portanto, as lentes a adquirirem a sua memória, e muitos dos nossos avanços foram nessas lentes. Muitos não sabem, ou se calhar já sabem, portanto, as lentes intraoculares foram quase descobertas por casualidade. Foi pedaços de cockpit de aviões da RAF, que nos pilotos da Força Aérea Britânica, alojados no seu interior, não desencadearam reações inflamatórias. Portanto, até aí, sempre que entrava qualquer coisa para o olho, que se via que o olho se perdia, reagia, o PMMA do cockpit não desencadeou reações inflamatórias e, portanto, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, imaginem, por conta da guerra, vieram-se a desenvolver as lentes intraoculares para substituir o cristalino, que antes era só tirada a catarata e não era colocada a lente, e foi aí que veio o grande sucesso da reabilitação. E temos hoje lentes, umas que deixam todos os doentes satisfeitos, outros, às vezes é o médico que diz que o doente está satisfeito, mas tem alguns doentes insatisfeitos. Temos uma evolução grande, certamente, para ter nas lentes, e a multifocalidade das lentes veio responder a alguns desejos de alguns doentes, mas as que temos não são para todos os doentes, portanto, é porque têm defeitos, não é? Temos lentes com muitas virtudes para alcançar alguns desejos dos doentes de não usar óculos, mas multifocais, bifocais, trifocais, ou com profundidade de foco diferente, ou com adições mais baixas, e com isso podemos ter novamente uma necessidade de nos adaptar aos doentes. Mas não temos aquilo que era ideal, que era uma lente acomodativa, que tivesse um plano de foco e que pudesse, por algum mecanismo hidráulico, mecânico ou restituindo o normal, regressar à acomodação. Portanto, uma ótica perfeita e não uma divisão de luz para 2 ou 3 zonas, em que essa ótica pudesse, ou por mudar o sítio ou de outra forma, restituir o cristalino normal. Portanto, há aí um caminho certamente a fazer. Restituída a entrada da luz ao olho, não basta dizer ao doente que tem catarata, porque se ele tiver outra patologia, é muito importante estar condicionado, senão vão ter um desgosto grande. Ele dizer que o vizinho ficou muito bem e ele não ficou, ou porque tem retinopatia diabética, ou porque tem degenerescência macular, ou porque não tem campo visual. Portanto, é muito importante perceber que os doentes com catarata têm patologias concomitantes, e o diagnóstico hoje em dia que estamos obrigados a fazer pela tecnologia que dispomos também é mais preciso. Esta cirurgia pode ser muitas vezes uma necessidade, para além de restaurar a transparência. Como o cristalino vai ganhando espessura ao longo da vida, também vai crescendo o risco de ângulo estreito e de glaucoma associado em alguns dos doentes. Esta cirurgia pode ser necessária mesmo ainda com cristalino transparente, e pode ser associada não só em casos como os da córnea, com transplantes, como também em cirurgias de glaucoma. Portanto, este melhor diagnóstico obriga-nos a um conhecimento mais detalhado, não só desta parte anterior do olho, mas também da posterior. Os outros grandes avanços que permitiram, depois de saber tirar bem a catarata, introduzir uma lente, foi calcular a sua potência. E essas fórmulas que tínhamos há poucos anos eram pouco eficazes, cresceram para fórmulas muito eficazes mais recentemente, e nos últimos anos, com a introdução de fatores como a biometria óptica em vez da ultrassónica, e fórmulas
ou porque entram em conta com mais dados, como a profundidade do câmara anterior, ou a espessura do cristalino, como na fórmula Olsen, ou calculadores diferentes que encontram online, como o Barrett e outros, fizeram uma mudança total no que é a expectativa do doente, também exigindo de nós maior cuidado. Isto é mudança das biometrias de ultrassom para biometria por biometria não recorrendo às das ultrassons, que era aqui perto de 100% há não muitos anos, e esta mudança, já nem nos lembramos agora de usar ultrassom, a não ser quando temos uma catarata total. Portanto, esta subida na qualidade, por vezes é dura, e para os médicos é dura porque aumenta a expectativa sempre do doente, e nós sabemos lidar bem com isso. Há 10 anos as nossas jornadas foram sobre catarata. A Olsen mostrou-nos que aquele conceito que nós tínhamos há poucos anos, de que era medir o comprimento do olho e saber a potência da córnea, e com isso já tínhamos uma biometria, não chega hoje, não é? Portanto, hoje é possível estimar se o segmento anterior é um segmento anterior normal, estimar a espessura da lente e perceber que o fator constante é influenciado em olhos por aspectos específicos. Chamava a atenção, para quem vai operar muitas cataratas no futuro, que as fórmulas de há pouco tempo já não estão aqui, as fórmulas mais recentes estão, e encontramos na parte de baixo formas bastante diferentes de pensar. Portanto, nestas fórmulas acima são adaptadas a todos os segmentos anterior normais, mas quando ela é diferente, ou por ter uma profundidade de câmara anterior aumentada, ou por ter ou curta, vamos ter aqui problemas. De tal forma que fórmulas boas, como a Offer, que tem resultados semelhantes a outras fórmulas em olhos normais, nem sequer é aplicada em olhos longos, porque já presumo que vai haver aqui alterações, mas ainda dá para olhos com segmento normais. Mas, por exemplo, a CRKT, que é considerada uma forma ótima para imensos casos, noutros extremos também já não é. Então temos, por exemplo, aqui esta forma que depende de uma biometria óptica, a Olsen, que está disponível no Lenstar, não está no OL Master para já, e que tem a profundidade de câmara anterior e a espessura do cristalino para calcular melhor onde vai ficar a lente. Portanto, estamos a falar de fatores diferentes dos iniciais, que era só comprimento de onda, comprimento do olho, comprimento axial e keratometria. Estamos a falar de coisas diferentes. E o calculador de Barrett, que também encontram online, e mais recentemente já uma espécie de inteligência artificial, em vez de uma fórmula teórica decorrente dos resultados, uma informação que é conjugada de toda a informação que é carregada pelos resultados de doentes com aquela profundidade, com aquele comprimento, e que, quando existe um conjunto de doentes semelhantes, tem uma eficácia superior às fórmulas teóricas. E estas últimas, portanto, têm adaptação e podemos usá-las para olhos com segmentos anteriores diferentes da média, porque nos da média os resultados são bons com as fórmulas antigas. Depois temos os softwares que nos adaptam a doentes em que a córnea foi modificada e que a keratometria não medida pelos aparelhos normais está alterada, e então o calculador que encontram neste site, e vão ter disponível esta apresentação, portanto não precisam de registar, o Barrett Universal, que encontram a Fórmula 2 atualmente, e que ajuda muito em casos diferentes. Portanto, isto decorre também de termos então um bom estudo da câmara anterior, e no início da tarde vamos ter muitos índices aqui para detalhar, não vou entrar neste assunto. O endotel eu vou deixar para os colegas da córnea, que vão seguir-se depois do intervalo, e não se esqueçam que um segmento posterior compromete o resultado, e é necessário termos em conta que o doente não é uma catarata. A catarata é o que nós temos para operar, mas nós temos que lidar com o doente e tudo aquilo que ele tem. A barometria intraoperatória tem a utilidade de medir o resultado no pós-operatório, mas a partir do momento em que sobem também a qualidade dos nossos cálculos pré-operatórios, acaba por descer. Muitos de vocês no futuro não vão fazer cirurgias de catarata e intravítricas, muitos vão fazer aplicações de tecnologias que hoje ainda são incipientes, mas isto são chips que encontramos no fundo do olho de pessoas que não tinham visão, e o usamento da tecnologia por aqui também vai certamente ajudar muito a nossa especialidade. Portanto, desejo-vos a todos
um ótimo contacto com a tecnologia. Não esqueçam o doente como um indivíduo e desejo-vos um ótimo EUPO e umas ótimas jornadas. Obrigado.